transbordando o coração de vocês aqui com toda essa alegria que a gente está vivendo, porque a gente fica muito feliz por mais um sábado a gente poder estar juntos aqui. Por isso que antes da gente começar, a gente vai sair aqui se cumprimentando. Se tu tá em casa aí, não tem ninguém contigo, dá um oi pra gente aí pelos comentários, porque a gente fica feliz de a gente poder estar junto. Então sai do teu lugar, cumprimenta a pessoa que tá do teu lado, diz pra ela que bom que a gente pode estar junto, que bom que a gente está aqui mais um sábado, que bom poder compartilhar mais um desses momentos que Deus prepara pra gente. É por isso que a gente está feliz, é porque Deus nos atraiu até aqui. Então vem com a gente nessa noite de alegria, no nome de Jesus. No vale eu vou nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando. Louvo se estou forte, mesmo se caído. Pois o quê? Pois nosso louvor derruba gigantes. Olha só! Enquanto eu viver, com toda a minha alma eu louvo. Pois sei que o controle está em tuas mãos. Pois nosso louvor é mais que um som. E foi ele quem trouxe Jericó ao chão. Enquanto eu viver, com toda a minha alma eu louvo ao Senhor, meu amor. Louva o Senhor, meu amor. Não vou me calar, o Rei vivo está. Por isso aí uma só voz cantará. Louva o Senhor, meu amor. E as palmas, vá! Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu amor. Louva o Senhor, meu amor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo. Mais uma vez. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba. Ele venceu, pois ele ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. 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 E as palmas.
gente louva o Senhor. É por isso que nós aprendemos a louvar o Senhor em todos os nossos ambientes, no vale e no lugar mais alto. Louva o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Jovem, coloca o teu coração diante da presença de Deus, porque Ele quer falar muito profundo conosco. E através dos louvores Ele quer te envolver nessa adoração. Seja bem-vindo tu que está chegando agora. Vamos adorar o nosso Senhor. Ei! Compara o teu amor, deixo sua glória habitou entre nós. Ele levou sobre si as nossas dores, e Ele foi moído por nossos pecados. Em seu sangue nós fomos sarados. Olha só, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Diz assim, nessa noite não há amor igual. Jesus, tu és real. Declara isso, aleluia. És o meu amigo, Ele é o nosso amigo, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício. Agora a gente vai cantar tudo que nós temos, tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. a recompensa Nós vamos do ser. teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Aleluia. Hoje é dia de a gente se alegrar na presença de Deus, porque tudo que foi dado a Ele também será dado a nós com muita responsabilidade. Ele teve marcas, Ele teve conflito, Ele teve dias não tão bons. Ele foi surpreendido pelo Pai através de uma relação profunda. As expectativas dele eram além, porque ele era esse homem, esse filho que foi enviado para ser o Cristo. E irmãos, é isso que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento, porque hoje nós temos um amigo para segurar as nossas mãos em momentos de angústia, por conta desse sacrifício. As marcas nas mãos de Cristo, as marcas no corpo dele, nos levam a crer que hoje nós temos a paz que excede todo entendimento. Fala para alguém aí, tu tem a paz contigo,
Tu tem a paz nos teus piores momentos. Tu que está em casa, a paz está contigo. A gente precisa levar essa paz para os lugares onde a gente está. Só que muitas vezes a gente está muito distraído. A gente se envolve com coisas do mundo. Nós buscamos coisas que vão suprir carências nossas. E a gente não busca mais a presença de Deus. E é isso que eu quero te convidar essa noite. Busca a presença de Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos e vai dizendo isso para o Senhor. Oh, Jesus, toca, Pai, no nosso profundo nessa noite. Nos mostra, Senhor, revela a nós todo orgulho, Pai, que te afasta de nós. Senhor, toda marca, Pai, que nós temos medo de tocar, medo de curar, medo de expor. Mas Ele está dizendo, mesmo que tenha sido preenchido por coisas do mundo, Ele quer te levar a lugares profundos para te conhecer mais o teu Pai. Nos leva, Senhor, nessa noite. Oh! Nos leva nessa noite. Oh, aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Ele veio. Então você veio. Oh, e Ele nos trouxe. Me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito. Não tem mais carência em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho mais medo. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. Oh, e o Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. nada melhor que a tua presença. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, a beleza as cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer.
nada melhor. Tu transforma tudo, Pai. Tu transforma o aparente. Não há nada, Nada melhor, nada não há melhor, nada, nada melhor que o teu amor. nada melhor, Nada, nada melhor. que o meu Ele traz a vida ao sepulcro, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, Senhor. Tudo isso Ele faz, traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos Soldados, Ele soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida, Ele faz de ossos soldados, faz o caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. E não há nada, não há nada, nada melhor. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, o que a gente começa a provar é que nada se compara com esse amor que a gente vai recebendo na nossa vida. Porque esse amor, o que Ele vai fazendo em nós é o extraordinário de Deus. A gente vai começando a perceber dentro de nós coisas impossíveis que a gente mesmo dizia que era impossível de mudar, que a gente não tinha como fazer, que aquilo não tinha como mudar a situação. O extraordinário de Deus, o amor de Deus, Ele começa a entrar na minha e na tua vida e mudar. Só que isso não pode ser lúdico, isso não pode ser romântico, isso tem que ser prático, isso tem que ser real na minha e na tua vida. E é isso que nós vamos orar de novo aqui, enquanto a Vicky ministrar esse louvor de novo para nós, que para Deus fazer um soldado de ossos, vai ter que se transformar em ossos. Para Deus fazer um caminho no mar, a gente vai ter que chegar até o mar. A gente vai ter que enfrentar situações de luto para viver uma festa. A gente vai ter que vivenciar situações de crise, situações que a gente não gostaria de passar, para o extraordinário de Deus, para o amor de Deus te mostrar que não há nada melhor do que o amor dele na minha e na tua vida. Amém? A vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor, Ele pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Ele faz, Ele faz. Faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros.
Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Amém. Graças a Deus, essa é a nossa esperança, né? Porque o Senhor, se Ele quiser, Ele pode fazer. É isso que Ezequiel dizia, dizendo: Senhor, Tu que sabes, tá contigo, eu sei que Tu pode fazer, e se Tu quiser, tu transforma esses ossos num exército, né, de soldados. Então essa é a nossa esperança, que se o Senhor quiser, Ele transforma a minha e a tua vida, né? Amém. Obrigado, louvor. Vamos dar sequência no nosso culto. Enquanto a gente vai se organizando aqui, a gente vai ficando mais próximos aqui, para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Eu vou dizer para a Thay ligar as luzes para mim, por favor. Dizer que esse final de semana, né, um final de semana de muita alegria para nós, final de semana de Santa Ceia do Senhor. No domingo de Santa Ceia, vale lembrar que a gente se reúne aqui pela manhã às 9 horas. Depois a gente tem o nosso tradicional almoço, a gente fica aqui tendo um tempo de comunhão, fica aqui tendo um tempo de conversa, e depois de noite a gente retorna e tem a nossa Santa Ceia. Final de semana também que a Milene, né, acabou de sair, está de aniversário, então muitos eventos assim que vão enchendo o nosso coração de alegria. Antes da gente passar para a palavra, eu também quero te dar a oportunidade de tu expressar essa tua alegria, né? Expressar essa gratidão através dos dízimos e das ofertas. Vai estar aí a chave Pix para te estar fazendo isso, se tu entender. Amém? Eu quero compartilhar algo que eu venho refletindo e a gente vem vivendo algumas situações práticas aqui na igreja também, né? Que é um pouquinho desse louvor que a gente cantou. Que é, às vezes, a gente se deparar vivendo um evangelho que ele é lúdico, né? É quase que a gente começa a se deparar vivendo uma história em quadrinhos, aonde a gente tem ali um Deus que ele vai realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, e ele vai fazer a nossa vida ficar cada vez mais fácil, cada vez mais confortável, cada vez mais aliviada. Às vezes a gente está vivendo assim, né? E eu comecei a pensar, comecei a refletir sobre isso, comecei a ver que eu facilmente caio nisso, né? Caio em um Deus que ele vai realizar os meus planos, os meus projetos, que ele vai agora cada vez ficar mais fácil no ambiente de trabalho, cada vez vai ficar mais fácil nas minhas relações. Eu começo a viver esse evangelho que ele é lúdico. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é que Deus ele não está comprometido em deixar a nossa vida mais fácil, mas Ele está comprometido conosco de nos deixar cada vez mais fortes emocionalmente. Ele está comprometido em nos desenvolver como pessoas aqui nessa terra. Porque o que o pecado fez com a gente foi nos deixar transtornados emocionalmente. O que a gente ficou foi transtornado, as nossas emoções ficaram um turbilhão dentro de nós, né? A gente vive muitas oscilações dentro de um mesmo dia das nossas emoções, e isso é o pecado em nós. E o que Deus vai fazer agora através da palavra dele dentro de nós, que é o impossível, que só Ele pode fazer, que é o que a gente estava cantando aqui, é nos amadurecer emocionalmente para viver crises na nossa vida, para viver momentos de muita dificuldade, momentos que a gente não gostaria de passar, momentos que nós mesmos não sonhamos e não planejamos. Esses momentos não estão dentro, né, desses nossos planejamentos, mas esses momentos eles estão planejados e já estão apontados dentro da tua história. Eles já estão prontos para te vivenciar.
A palavra fala, né, que basta o seu dia, o seu mal. O dia de amanhã, né, vai ter as suas preocupações. Então, o dia mal, ele já está preparado para mim e para ti. E esse que é o risco de alguém que vive no lúdico, é que ele não está preparado para o dia mal. E quando o dia mal chega, quando a notícia ruim chega para nós, a notícia inesperada, né, de saúde, de desemprego, de um acidente, a gente também entra em crise. E a gente não sabe vivenciar aquela crise, porque aquela crise ela também toma conta das nossas emoções. E eu fui vendo, tive várias situações essa semana, e eu fui me lembrando, né, de alguns relatos que tem dentro da palavra, e eu lembrei do nosso irmão Jó, e eu queria te convidar para abrir lá. Jó fica antes de Salmos, e a gente vai lá em Jó, no capítulo 1, lá no início dessa história. E é interessante a gente pegar o início dessa história, porque Jó, ele é um homem que talvez dentro dessa nossa história de quadrinhos que a gente vai montando na nossa cabeça, ele seria o nosso personagem principal, o personagem que a gente gostaria de ser. Porque diz assim que Jó, lá no capítulo 1, versículo 1, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então olha que interessante como é esse personagem hoje aqui, esse nosso irmão, que a gente vai discutir sobre ele aqui nessa noite. Ele era um homem ali que ele não tinha o que falar dele. Diz que ele era um homem reto, se desviava do mal, era um homem temente a Deus, era um homem que buscava o Senhor, era um homem ali que era o homem mais rico do Oriente. Era um homem que tinha uma família bem estabelecida, tinha 10 filhos. Então era um homem que na nossa cabeça a gente diz, eu quero ser ele. Quero ser ele que tem essa vida mansa, essa vida tranquila. Diz que ele tinha muitas pessoas ao seu serviço, muitas pessoas ali que ele comandava, né, para gerenciar ali aqueles bois, aquelas jumentas que ele tinha, daqui a pouco plantações que ele pudesse ter, campos, terras, né? Ele era um homem milionário. E aí às vezes a gente pensa que esse é o homem que a gente gostaria de ser, né? Esse homem que ele é um homem que ele quer viver uma vida mansa, uma vida tranquila. E aí diz que ele era um homem ali que os seus filhos, né, faziam festas, banquetes, e ele era um homem que tinha cuidado ali, porque daqui a pouco algum dos filhos dele pudesse ter blasfemado contra Deus ali. E aí ele ia ali, fazia sacrifícios, santificava os filhos dele, era um homem empenhado também nessa parte. E aí diz que num dia desses, o que acabou acontecendo foi que Deus chamou os filhos dele e diz que Satanás também veio junto. E aí Deus começa a ter um diálogo ali, a gente conhece essa palavra muito bem. E aí Deus tem aquele diálogo ali e o Satanás diz, será que não é sem alguma coisa que o teu filho é assim? Será que não falta alguma coisa? Você está protegendo ele. Então Deus fala, não, então vai lá e toca em tudo isso que Jó tem, menos na vida dele. E aí agora a gente entra nesse momento em que Satanás ele começa a tocar na vida de Jó. A gente entra nesse momento aonde a notícia ruim começa a vir para a vida de Jó, e aí a gente começa a perceber como que ele reage a essas situações. Versículo 13 diz assim:
Jó 1:13. Diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos, as suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Até aqui, para a gente pensar em todas essas notícias que chegaram até Jó. De uma vez só, chegam ali para ele, que um falando que assaltaram ele e levaram todos os bois que ele tinha e mataram ainda, teve um assassinato ali dos seus servos. Outro chega para dizer que desceu um fogo do céu, teve algo ali sobrenatural, queimou todas as ovelhas e os servos. Outro chega para dizer que roubaram todos os camelos ali e mataram os servos, teve outro assassinato. E outro chega, talvez com a notícia mais triste para nós, pensando nessa nossa história que a gente vai montando, lúdica, que morreram agora todos os filhos dele, com um sobrenatural também de Deus ali, que foi um vento derrubando aquela casa. E eu fico imaginando se eu tivesse recebido não essas 4, mas uma delas, como eu teria reagido. Porque Jó estava com a vida mansa, Jó estava com a vida tranquila, Jó estava com a vida ali sossegada, estava tudo certo na vida daquele homem ali. E de repente chega a crise, de repente chega a notícia ruim, de repente chega um acidente, o de repente de Deus chega. E hoje, por muito menos do que essas notícias, a gente demonstra a nossa instabilidade emocional, a nossa fraqueza emocional. A gente demonstra como a gente ainda tem vivido uma vida lúdica, porque quando chega isso nos abala de uma maneira gigantesca. A gente fica mal. A gente entra numa melancolia, a gente entra numa depressão, aquilo nos causa ansiedade, preocupações das várias. Isso nos abala de uma maneira, demonstrando que a gente ainda é muito frágil emocionalmente, como homens e mulheres de Deus aqui nessa terra. E aí a gente se depara com Jó, que recebeu toda essa cartilha ali, essa nova, a minha Bíblia fala, né? Essa boa nova de Deus. Então tu vê que quando a gente também fala sobre boa nova, a gente já pensa, uma boa nova é algo que vai vir. Não, às vezes a boa nova é uma notícia ruim de Deus para nós. E a gente precisa amadurecer nesse sentido. E aí diz que quando chega todo esse turbilhão de informação, eu fico imaginando Jó ali, né? Estava assimilando uma, já chegou a outra. Daqui a pouco um de nós teria até se matado, né? Diante de todas aquelas informações. E aí, diz que Jó, versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, diante de toda aquela informação, diante de toda aquela crise, aquele homem ali agora estava sem filhos, aquele homem ali agora estava pobre,
Aquele homem ali tinha perdido toda a sua renda, todo o seu dinheiro. Aquele homem era um homem milionário, ele era o homem mais rico do Oriente, e agora ele se pega sem nada, sem funcionário, sem o seu, daqui a pouco, produto ali de troca, que eram os seus, os jumentos, os bois ali que ele tinha. Agora esse homem, ele se depara sem nada, sem os filhos, e ele compreende aquilo de uma outra maneira. O extraordinário de Deus já está derramado sobre a vida dele. O amor de Deus já está derramado sobre a vida dele. Aquele homem, ele interpreta de uma outra maneira. Ele fica muito triste, ele rasga ali o seu manto, ele rapa a cabeça numa expressão de tristeza, mas diz que ele se prostra e adora, dizendo: eu vim para o mundo nu eu vou sair, tudo isso que eu tinha era do Senhor, e se Ele me deu, Ele também pode tomar. E aí ele se demonstra ali que, ainda que ele tivesse muita coisa, ele não estava apegado naquilo. Que nos faz refletir, para mim acabar aqui a minha reflexão e já abrir para vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para mim não me estender, é que se a gente ainda está abalado emocionalmente pelas crises que a gente está vivendo, ou a gente está apegado muito naquilo que está sendo abalado por essa crise. Daqui a pouco é a nossa vaidade, né? Às vezes o que é cometido em nós é a saúde, e aquilo ali já nos abala. Às vezes é o nosso emprego, a gente está apegado, né, ao dinheiro, ao local de trabalho, não sei. Ou a gente ainda não compreendeu que Deus, Ele vai enviar, se Ele ainda não enviou, crises na nossa vida para a gente vivenciar e a gente conhecer melhor esse amor dele, né? Posso começar? Muito interessante essa palavra, porque a gente conversa muito, né, sobre essas notícias inesperadas que acontecem conosco, e como que a gente reage sobre morte, todos esses exemplos que tu foi trazendo. Mas quando tu traz a palavra de Jó, eu já pensei muito, já estudei muito sobre ela, e um dos meus primeiros questionamentos, assim, quando eu li ela, foi sobre esse diálogo de Jesus e Deus e o diabo. E aí eu fiquei pensando, e aquilo me gerava muitas dúvidas, porque como é que Deus permite com que Satanás toque na vida de um homem de Deus, na vida de um filho dele? Era um homem que já começa o livro dizendo que ele era um homem temente a Deus, um homem íntegro, e Deus permite, dá uma permissão, dá um aval para ele. Como isso? E aí, quando a gente recebe essas notícias, pelo menos eu, assim, uma das primeiras coisas que passam pela minha cabeça é: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que isso acontece comigo? Pô, eu tô aqui, tô me esforçando para manter a minha integridade, para manter a minha relação contigo. Por que está acontecendo isso comigo? Por que não está acontecendo com o Edu? Pô, eu sei que o Edu tá falhando em várias coisas, eu sei o caráter dele. A gente já entra numa comparação, e a gente já entra nesse primeiro questionamento, que é um extremo orgulho da nossa parte, né? Por que conosco não pode acontecer isso? Por que tem que acontecer com o nosso irmão e conosco não? E é isso, né? São essas situações extremas, muito tristes, que nos abalam, mas que Deus permite todas elas. Deus permite com que o diabo toque na gente. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. E isso precisa nos confortar nesses momentos difíceis, né? A gente precisa, sim, Jó passou por um momento muito difícil de luto, né? Ele teve ali expressões de raspar a cabeça, ficar muito mal mesmo, e a gente precisa passar por isso, porque nós não somos robôs, mas a gente precisa entender racionalmente o tempo para passar por esse luto e para já ressignificar, para tornar isso um testemunho e entender o porquê que Deus está fazendo isso, né? Deus não permite com que essas coisas aconteçam conosco para que a gente sofra. Ele quer ver o nosso coração. Só isso que Ele quer, né? E aí eu estava lembrando de uma situação que a gente viveu, Edu, que a gente estava conversando antes de começar o culto, que para mim, assim, é a primeira situação que me vem à cabeça, deve ser porque é mais recente também. A gente estava no nosso grupo caseiro e uns amigos nossos fizeram uma brincadeira conosco,
E eles chegaram mais no meio do grupo caseiro, eles pegaram e mandaram, interfonaram no nosso interfone lá na minha casa. E aí a gente atendeu, foi minha irmã que atendeu, e aí ela disse assim, é a Brigada Militar, ela está ali embaixo, quer falar com a Tayene Irigoyen, porque eles receberam uma denúncia de perturbação de sossego e querem ouvir explicações da Taena. E aí na hora, assim, quando ela fala, eu penso, meu Deus. Primeiro que primeiro sinal de que era sério o negócio é que falaram o meu nome completo e certo, Tayene Irigoyen. Então, alguma coisa é sério mesmo, porque se falaram meu nome certo, já é o primeiro sinal. E aí, depois eu pensei, Jesus, o que está acontecendo? E aí o meu coração já ficou mexido, eu já fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou reagir a isso? E foi tão forte o que mexeu comigo, eu consegui reagir ali, ir lá embaixo e ter a iniciativa de descer, não paralisei. Mas o que aconteceu no meu íntimo, os meninos foram junto comigo, inclusive tinha um policial junto, e isso não fez com que eu ficasse mais tranquila. Para mim era como se eu estivesse sozinha ali, como se tivesse que responder sozinha. E aí depois eu fui refletindo, né? Depois era uma brincadeira desses nossos amigos. Eles queriam, já que eles iam chegar atrasados no grupo, que pelo menos chegassem em grande estilo. Essa que foi e foi realmente em grande estilo que gerou testemunho. E aí eu fiquei pensando nisso, Edu, porque comigo, assim, mexeu muito comigo. Eu pensei, mas o que vai acontecer? Eu realmente não estava esperando por isso, já pensei em muitas coisas, não conseguia ali fazer a gestão e trazer paz para o meu coração, porque eu não estava preparada para isso, né? E isso faz com que eu pense em situações mais extremas que possam acontecer comigo. Se nessa, que foi aparentemente pequena, eu já fiquei mexida desse jeito, imagina numa maior, né? Então, tudo isso assim que eu fiquei pensando e essa palavra fala muito conosco assim, e com certeza muitos de nós têm exemplos bem parecidos, né? Obrigada. É um gancho que eu vou pegar da Taena, porque ela falou, né, sobre essas notícias inesperadas e que nos pegam de surpresa. E o que eu fiquei refletindo, e a parte aqui que me chamou a atenção, foi quando ele fala do pós dessa notícia. Então, quando a gente recebe essa notícia, que a gente não está esperando, mas o que a gente vai fazer com ela? E aí ele fala aqui, né, no 19, quando ele fala ali que se levantou um vento muito forte, e aí os jovens ali morreram, ele fala, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, o livramento que Deus nos dá, muitas vezes, sem entender, e aí parece que Ele nos deixa aqui só para trazer a notícia, né? Que é o que a gente diz sobre o testemunho, né? Tá, a gente passa por algo, por uma perda, por algo inesperado, tá? Mas a gente tem um momento de luto, mas o que a gente vai fazer depois? Como que a gente vai propagar isso? Porque nós somos mensageiros de Cristo, a gente propaga todo dia o Evangelho a partir das nossas atitudes, a partir do que a gente fala, do como que a gente se porta. E aqui, quando ele fala só eu consegui escapar, parece que aquilo ali é mérito dele, né? Ou às vezes a gente pensa, pelo que eu fiz, eu estou aqui hoje porque eu fiz aquilo lá atrás, porque eu evitei, porque eu consegui. Não tem mérito nenhum. O que tu vai fazer com isso? Tu conseguiu escapar? Tá, beleza, tu conseguiu escapar, mas agora? Como que tu vai trazer essa notícia? Como é que essa notícia vai chegar? Que as pessoas morreram? Como que eu vou trazer a notícia? Porque ali, aí eu fiquei pensando nesse teu exemplo, né? Que aconteceu ali da Maressa, do Edu. Eles recebem no interfone a notícia e a partir da reação deles, eles vão interferir, influenciar a reação das pessoas que estão ali. Então, se tu reagir de forma desesperada, todo mundo que está ali tu vai influenciar e eles vão ficar desesperados. Mas se aquilo tu conseguir filtrar e passar para eles numa tranquilidade, tá, gente, obrigada, mas tranquilo, eu vou descer lá. É o nível, não, é aquela utopia, né?
Mas é o nível de maturidade que a gente, né? A gente está falando aqui crendo, sabendo que a gente não consegue. Mas falar, né? Ó, pessoal, obrigada, tá aqui, não tem problema. A gente está com um policial, porque coincidentemente tinha um policial ali e ele vai resolver pra gente. Mas eu quero falar sobre como as nossas reações, elas influenciam as outras pessoas, né? Então, quando a gente recebe uma notícia, como a gente vai passar ela. E aqui Jó teve essa experiência, né? Deus deixou ele para ele contar essa notícia. Agora vou usar o gancho também. Uma sequência. Muito bom isso, né? Que esse assunto que a gente está discutindo aqui. E eu fiquei pensando nisso também, Alice, porque o que acontece? A gente influencia o ambiente que a gente está, né? Então, tu falou que nós somos propagadores, nós somos esses que estão ali para pregar, né? Para anunciar essas boas novas. Porém, a gente não consegue apontar um propósito, porque a gente está envolvido com as nossas vontades ainda. Né? Tu trouxe a questão de comprometimento. Deus não está comprometido com as nossas vontades, nossos sonhos. Está comprometido com o propósito, com a vontade dele, para que isso venha a ser estabelecido. Não. E aí, quando tudo isso acontece, a gente se pega preso em nós, né? Eu te ouvindo, fiquei, eu também aconteceu isso comigo já. Também já fui pego de surpresa. Por quê? Por que eu fui pego de surpresa? Eu fui pego de surpresa naquilo que é propósito, não naquilo que é meu. Porque aquilo que é meu eu sei como eu vou reagir. Obrigado. Fala tão alto, né? Eu sei como eu vou reagir. Então, o que acontece? Deus não está comprometido com as nossas vontades. Então, se a gente está andando distraído, a gente tem que perceber, tem que clamar ao Senhor para que a gente não venha mais estar preso naquilo que a gente considera como mais importante e não está desfrutando do propósito dele. Isso que tu fala, Thiago, vem de encontro também com o que eu estava pensando em cima dessa palavra que o Edu trouxe, porque isso não tira quem Jó era, né? Ele sabia a identidade dele. Ele era esse homem, filho de Deus, e ele andava nesse caminho reto. E se ele não soubesse disso, aquelas situações elas iam levar ele para um lugar muito difícil naquele momento. Mas a gente acaba se perdendo nesses momentos porque a gente ainda está muito distraído, né? E essa distração ela faz com que a gente não observe o que Deus fala com a gente em todos os momentos. E isso é uma coisa muito séria, porque a gente está perdendo as coisas de Deus. Então a gente está vivendo uma vida segundo nossos próprios conceitos, com uma roupagem e uma aparência religiosa. Isso a gente sempre menciona, né? E eu acho que a gente pode, isso é uma das coisas que a gente não pode se cansar de falar, porque a gente faz muito isso, a gente se engana. A gente acha que a gente está num lugar e aí entra essa utopia que tu falou, né, Edu? E a gente vai comunicando isso, como a Alice também muito bem trouxe, porque nós influenciamos o ambiente. Então a gente aprende que no Senhor a gente tem uma força que a gente não conhecia. Olhando para nós a gente vê que a gente não tem, mas a gente sabe que no Senhor a gente tem essa força. Mas para que a gente está usando essa força? Então a gente está fazendo, em nenhum momento a gente está parado. A gente está ali, a gente está trabalhando, a gente está falando sobre o que a gente está aprendendo, a gente está levantando cedo, a gente está envolvido no reino do Senhor. Mas aí chega essa notícia e cai no nosso chão. Onde que a gente estava? Onde que a nossa mente estava? Onde que eu estava focada, que nesse momento isso me destrói. Então a gente precisa refletir sim nessa noite sobre isso, para aprender a encarar tudo aquilo que Deus nos traz com níveis de maturidade, que a gente sabe que hoje a gente ainda não tem. A gente precisa ainda caminhar, a gente precisa ainda aprender, mas principalmente a gente precisa ter um coração arrependido. O coração arrependido vai nos levar para esse lugar. Mas um coração rebelde, na verdade, mais nos afasta e faz com que a gente ande só nesse ambiente de muita aparência. Então, isso que eu também fiquei pensando, Thiago, em cima dessa distração também.
fiquei pensando diante dessa história, né? E as outras todas que a gente estava conversando antes, que a gente, essa questão da distração, né? Como que a gente se engana e também como que a gente sofre, né? Porque nesse relato da história de Jó, não quer dizer que ele não sofreu, né? Porque muitas pregações e muitas vezes, durante muito tempo da minha própria vida, eu enxerguei essa história de Jó como se ele fosse um super-homem. Que eu pensava, não, ele não sofreu. Aquilo ali deletou da mente dele, aquele sofrimento todo, né? Mas não, é um sofrimento com entendimento. É tu saber que aquelas coisas que tudo aquilo que tu teve, que foi isso, né, que a Vicky falou, tudo que eu fiz, eu não fiz porque eu sou boa ou porque eu sou capaz. É porque a graça de Deus que estava sobre mim me capacitou e me deu tudo aquilo. E é nisso aí que eu vejo que a gente se perde quando vem essas notícias inesperadas. A gente não espera. Eu acho que esse é o principal ponto da nossa vida como cristãos, assim, e como ser humano no geral. A gente deveria, é um clamor assim que fica no meu coração e que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tenho que estar sempre esperando, entre aspas, o pior diante da minha projeção da minha vida. Eu tenho que esperar sempre que os meus planos sejam frustrados em prol do propósito. Então, se eu ver que um plano meu deu errado, nunca vai estar errado, né? Porque vai estar em prol do propósito de Deus. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, como que a gente vai indo, a gente entende essa graça, a gente entende que foi Deus que deu até um certo ponto. Parece, né? E foi isso que eu vejo que Jó ultrapassou. Deus deu para ele que ele conseguiu ultrapassar isso, tanto que chegou a desgraça e ele pensou, não, calma, ele conseguiu pensar racionalmente pela fé e pensou, não, é isso aí, o Senhor deu e agora ele tomou e o nome dele vai ser bendito para sempre. E aí a gente fica, ai meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Morreu todo mundo e agora eu estou sozinho, eu estou sem dinheiro e a gente não consegue olhar para esse propósito, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, da gente lembrar que é a graça dele, é a graça dele que nos dá, é a graça dele que tira e a graça vai nos sustentar nesse momento aí de dificuldade, né, de inesperado, né. E pra gente encerrar, eu acho que fiquei com duas coisas assim, né, nessa noite assim. Isso que tu falou, né, Rô, de sofrer com entendimento. Jó, ele sofreu com entendimento, né? Ele tinha um entendimento daquilo que estava acontecendo, porque ele era um homem, sim, que buscava a Deus, mas ele entendia que a crise ele ia chegar, então ele buscava a Deus para aquele momento de crise ali. Ele está cheio de luz, cheio de palavra, ele estava firme naquele momento ali. Então a gente está aqui nessa noite também para isso, a gente buscando na comunhão, a gente buscando a palavra, se alimentando. A Vicky citou ali, né, de acordar cedo de manhã, do devocional, de estar preparado, mas não para que tudo fique bem, mas para que quando a crise chegar, a gente saiba sofrer ela com entendimento, né? E às vezes a gente é aqueles que a gente transmite as notícias ruins para os outros. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Normalmente a gente fala, não, eu não vou falar. Não, eu não vou. Quem vai é o outro. Não é comigo. A gente também não sabe fazer isso. E às vezes a gente vai ser selecionado por Deus para isso. Para ser aquele que vai transmitir uma notícia ruim para alguém, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ser um homem e uma mulher de Deus que saiba transmitir isso também, né? Então, vamos encerrar assim, orando a Deus por essa palavra, né? Para que a gente possa ganhar essa estrutura emocional, né? E eu queria pedir para Vicky encerrar orando pra gente e nos despedindo aí com esse louvor, Vicky. Amém? Graças a Deus. Vamos ter um tempinho de louvor antes da gente ir encerrando.
de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da dor, da minha dor. O oceano em minha boca de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. As muitas as ondas não vão me parar, me parar, me parar. No oceano de amor vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. O oceano em minha volta de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. Olha em volta para esse oceano, olha em volta para essas pessoas que fazem parte desse momento que te leva a olhar além da situação aparente, além da surpresa. É assim que a gente quer se despedir nessa noite. Feche teus olhos e vai pedindo para o Senhor. O Senhor nos leva a olhar além, Senhor, do aparente. Senhor, a gente reconhece aqui que nós ainda estamos muito aquém, Pai, nas nossas posições. Como, Senhor, filhos maduros que o Senhor quer nos tornar. Mas a gente quer, Pai, declarar aqui que nós vamos continuar correndo com perseverança, para nós não sermos mais surpreendidos. E sim, Senhor, entender todas as coisas que o Senhor nos traz. E que nós possamos olhar para esse oceano e não ter medo, Pai, de ser afogado nele, mas sim entender que é um oceano de amor, Senhor, que nos ensina, que nos educa e que nos leva para mais profundo da Tua presença. Oh, nós te adoramos, Pai. Te adoramos. Que essa noite a gente possa sair daqui com essa convicção desse amor que nos rodeia em todos os momentos. Te despede de alguém, convicto de que tu não está sozinho. Esse amor te alcançou e esse amor te abraçou. Despede desses teus irmãos, tu que está em casa também. Deus abençoe e até amanhã, às 9 da manhã. Nós temos também a ceia amanhã, né? Ceia, então às 9 da manhã nós temos nosso encontro aqui. Almoço depois e às 19 horas, se tu não puder vir aqui presencial, prepara o teu pão, prepara o teu suco, que nós vamos cear juntos. Amém? Aleluia! Você